Então, falando sobre o estudo dirigido da aula 6, né, nós temos, olha só, 12 perguntas. Então, eu vou passando, né, pela pergunta 1, eu vou só ler o enunciado. E aí vocês me dizem se eu posso, se querem que eu discuta ou se eu posso passar, tá? Então, pergunta 1. Conceituar a farmacodinâmica com relacionar sua função dentro da farmacologia e farmacocinética. A gente já respondeu isso semana passada. Então, eu posso passar, né, gente? Essa é Sim, tranquila. Qual o conceito de receptor fisiológico e a diferença entre o conceito de alvo farmacológico? Essa é tranquila? Eu lembro que eu explico isso muito bem lá no, acho que muito bem, não vou dizer assim, pelo menos para mim. Eu acho que fica claro explica muito bem, sim. o que é um receptor, obrigado, e o que é um alvo. Ou seja, todo alvo pode ser um receptor, mas nem todo receptor, aliás, todo receptor pode ser um alvo, mas nem todo alvo é um receptor. Novo conceito de hormônio, vocês entenderam, né? Me sigam no Instagram, no meu Instagram profissional, que lá eu mostro várias dicas todos os dias, inclusive o conceito de hormônio está lá no meu Instagram, no BioMedGrid, que eu acho que eu já devo ter passado para vocês. Tá? Posso passar pela questão 3? Uhum. Existem fármacos que não se ligam a receptores para produzirem seus efeitos. Isso é tranquilo. Antiácido. Se liga em receptor? Não. Você toma um antiácido, vamos supor, um Sonrisal, né? O Sonrisal, ele simplesmente vai reagir com o ácido do estômago e vai diminuir a acidez estomacal sem precisar se ligar em receptor e nem alvo nenhum. É um exemplo. Então, existem fármacos que não precisam se ligar em receptores, tá? Posso passar essa questão? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Por mim, tá Passa. tranquilo. Estou tranquilo também. Gente, classificar os principais tipos de receptores fisiológicos. A gente sabe que só tem 4 tipos: ionotrópico, acoplado à proteína G, receptor enzimático e receptor intracelular. São essas as classificações, porque todos os outros não são receptores, são alvos. Só é receptor se tiver o quê? Sítio de ligação para hormônio, para moléculas, né? Conceito de receptor. E esses são os 3, 4 tipos principais de receptores fisiológicos. Tá ok? Beleza? Posso passar? Beleza. Pode. Discutir a estrutura geral dos receptores ionotrópicos. Eu também explico isso lá na aula, mas vocês acham que eu preciso explicar novamente? Alguém quer que eu explique novamente isso? Eles são compostos por 5 subunidades, 2 são iguais, o sítio de ligação do lado extracelular, precisa de 2 moléculas do agonista para ser ativado. Tudo isso eu explico direitinho lá na aula, mas só que se vocês tiverem dúvida, podem me parar que eu respondo. Uhum. Tá? Então, olha só, eu vou passando, se vocês não me pararem, aí eu vou passando. Vocês têm que me parar caso vocês tenham dúvida, tá bom? 7. Explica a sinalização e transdução celular mediadas por receptores ionotrópicos. Dê exemplos de receptores ionotrópicos, diferenciando pelos íons que eles transportam e agonista endógeno. Então, Professora dessa aí eu Lara agarrei. colocou aí. Eu também. Dessa eu agarrei. Essa daí. Gente, essa daqui é tão tranquila, se souberem. Olhem só. Porque assim, eu entendi muito tranquilo a questão do receptor ionotrópico. Que, né, o receptor está acoplado ao próprio canal iônico. Isso. Foi ativado, o canal se abre e passagem de íons. Agora, quando pediu essa via toda aí eu já realmente colhei. Eu falei, colhei as partes. Olha um exemplo aqui de receptor ionotrópico, receptor nicotínico. Olha outro exemplo, o do glutamato, NMDA. Um exemplo de receptor nicotínico. Vocês tiveram aula de contração de músculo esquelético na fisiologia? Tivemos. E como é que vocês aprenderam que o músculo esquelético contrai? Através de acetilcolina, não é isso? A acetilcolina, ela faz com que o músculo esquelético contraia. De que forma? Ela simplesmente
é um agonista de receptores nicotínicos. Vocês vão assistir essa aula e, inclusive, pode até ajudar vocês a entenderem mais esse mecanismo. A aula está nessas videoaulas que eu postei hoje. Mas olhem só, esse receptor é um receptor ionotrópico. Só que ele é chamado de nicotínico porque ele só consegue ser ativado pela acetilcolina. E ele é chamado de nicotínico porque antes da acetilcolina de descobrirem que a acetilcolina ativa esse receptor, descobriram que a nicotina também ativa esse receptor. Então, a nicotina causa contração muscular. Mas qual o mecanismo que a gente pode exemplificar? Por exemplo, duas moléculas de acetilcolina, ACH de acetilcolina, mecanismo de ativação semelhante. A estrutura é igual, tem 5 subunidades, 2 subunidades alfa, e são as subunidades alfa que expressam sítio de ligação para o agonista. Quem é o agonista nesse caso? A acetilcolina. Então, o que é que acontece? Quando a acetilcolina se liga, o receptor vai ser ativado. Ativou o receptor, abriu o canal. No caso do receptor nicotínico, ele é permeável a sódio. E aí vai entrar sódio. Isso, o que é que vai acontecer? Olhem só. Eu tenho aqui uma célula do músculo esquelético. E aqui eu tenho um neurônio que produz e armazena acetilcolina. Quando esse neurônio aqui é excitado, essa acetilcolina vai fazer o quê? Essa membrana vai se fundir e a acetilcolina vai ser liberada aqui, na fenda sináptica. E aí ela vai vir aqui, ó, se liga no receptor ionotrópico da célula muscular esquelética e ativa o receptor. Esse receptor nicotínico, ele é permeável a sódio. E aí o sódio entra aqui. Sódio entrando aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Carga positiva vai despolarizar a membrana da célula. Quando essa membrana despolariza, tem um outro canal aqui que é sensível à despolarização, que é o canal de... Então, o cálcio vai conseguir entrar depois que a membrana despolariza, gerou potencial de ação, ativou o canal de cálcio. Agora, cálcio entra no músculo esquelético, com o aumento do cálcio, vai acontecer o quê? Contração. Inclusive, esse é o mecanismo pelo qual vocês vão trabalhar muito todos os dias para quem quiser fazer aplicação da toxina botulínica. Sabe por quê? A toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina. Os músculos, por exemplo, da face, vocês vão injetar lá a toxina botulínica, e aí vai deixar de liberar acetilcolina. Se não liberar acetilcolina, a célula do músculo da face não vai contrair. Se ela não contrair, ela fica relaxada, e isso diminui a formação de rugas, né? Diminui a contração do músculo e, consequentemente, o Botox ele vai fazer com que o paciente tenha, né, esteticamente falando, uma maior um benefício do ponto de vista em que essas células, como elas contraem menos, porque a toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina, o que é que vai acontecer? Vai contrair menos essa célula do músculo facial, da região que você está injetando a toxina, e, consequentemente, a formação de rugas que ocorrem em consequência à contração desacerbada do músculo com o passar do tempo, da idade, a idade vai chegando. Você diminui a intensidade dessa contração, essas células ficam mais tempo relaxadas e, consequentemente, você vai ter um benefício estético para o paciente, né? É uma espécie de paralisia daquela região onde você está injetando a toxina botulínica. Somente isso, ela inibe a liberação de acetilcolina, e a acetilcolina não ativa o receptor nicotínico.
Mas isso aqui é um exemplo que eu estou dando, porque a pergunta 7 ela pede para a gente dar exemplos de sinalização e transdução mediadas por receptores ionotrópicos. Um exemplo é o nicotínico. Qual é a sinalização que ele faz? Sinaliza para a célula muscular esquelética contrair. Como? Através da acetilcolina. A acetilcolina é liberada. Já ouviram falar em placa motora, junção neuromuscular? É liberada lá na junção neuromuscular, ativa os receptores dela, que são ionotrópicos. Os receptores de acetilcolina, que são ionotrópicos, são chamados de receptores nicotínicos. Quando esses receptores são ativados, o canal vai abrir, entra sódio na célula muscular, sódio entrou, a membrana começa a despolarizar até atingir o potencial de ação. Atingir o potencial de ação, ativa canal de cálcio. E aí o cálcio entra na célula. Entrou cálcio, célula muscular com cálcio aumentando no citosol, vai contrair. Aí vocês podem até complementar. Bastante útil na clínica odontológica, já que a inibição da liberação de acetilcolina pela toxina botulínica impede que a acetilcolina ative seus receptores nicotínicos nas células musculares e, consequentemente, essas células do músculo da face, por exemplo, né, não contrairão, ou seja, não irão contrair, e isso vai trazer um benefício estético que é bastante utilizado na odontologia, né? Principalmente na odontologia estética hoje. Então, esse é um exemplo que vocês podem citar. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Eu tenho o exemplo do receptor do glutamato, que eu não vou explicar agora. Sabe por quê? Porque isso aqui eu vou explicar quando a gente estiver estudando dor. Agora, esse receptor aqui, o NMDA, ele vai ser muito importante. Ele é um receptor ionotrópico, dependente de ligante. Só que a gente vai estudar ele em detalhes quando a gente estiver estudando dor. Então, o ideal é que vocês entendam, pelo menos, o que é um receptor ionotrópico, a estrutura, e um exemplo de receptor ionotrópico simples, como o nicotínico, porque quando a gente for estudar o do glutamato lá na dor, vocês já vão ter, né, na base, na cabecinha de vocês, uma base estrutural para entender o mecanismo do receptor do glutamato, que é o NMDA, que é um pouquinho mais complexo, eu não vou entrar em detalhes agora. Mas um exemplo de receptor ionotrópico é o nicotínico de acetilcolina, que faz isso que eu estou dizendo para vocês, contração muscular esquelética. Então, se eu pedir, por exemplo, para vocês explicarem isso no estudo dirigido, ou até mesmo na prova, usem esse exemplo do nicotínico e da contração do músculo esquelético. Ah, eu preciso falar da toxina botulínica? Não. Eu estou falando só para vocês entenderem já que vocês podem, quando se for trabalhar com toxina botulínica, a toxina botulínica faz isso. Inibe a contração muscular esquelética só por diminuir a liberação de acetilcolina lá perto da célula do músculo esquelético. Tá bom? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Questão 8. Sobre os GPCRs ou receptores acoplados à proteína G, discutir a estrutura básica dessas moléculas. Precisa a gente discutir? São receptores que são transmembranares, dão 7 voltas na membrana. Lembram que eu falei para vocês? Uma alça extracelular, que é o sítio de ligação. Essa é a estrutura básica. Tá? Posso passar? Tá tranquilo. Tá. Fale sobre as proteínas G, suas funções, mecanismo geral de ativação, na síntese de segundos mensageiros. Dê exemplo de proteínas G que são ativadas por GPCR. Isso aqui é tranquilo também. Se a gente for lembrar, eu explico lá na aula como que as proteínas G, a estrutura delas, né? A gente, inclusive, já falou hoje. Tem 3 subunidades, todas elas. Subunidade alfa, beta e gama. Qual é o mecanismo de ativação? Eu explico bem detalhadamente isso na aula. E exemplo de proteína G? Proteína G estimulatória, GQ/11 e GIO, que inclusive vocês estão, graças a Deus, entenderam o mecanismo delas. Tá bom?
Mas vocês querem que eu explique alguma coisa aqui dessa questão? Tá tranquilo também. Isabela, tá bom para você ou você quer que eu fale alguma coisa? Não, professor, eu consegui entender bem essa questão dos mecanismos de ação. Eu tive que voltar algumas vezes para poder conseguir entender, mas eu consegui, na hora de fazer o estudo, explicar. Tá vendo como é bom você conseguir ir e voltar várias vezes? Porque é assim que você consegue aprender, junto com o seu estudinho que você tem lá, o livro e outro material que você tem. Porque imagina se eu passasse a tarde aqui inteira dando uma aula ao vivo para vocês. Entendeu? Não seria a mesma coisa, o mesmo trabalho que ia ter? Então, não é melhor a aula gravada e depois tirar a dúvida, porque você já vem tendo assistido a aula e tendo entendido, como você mesmo falou, do que eu chegar aqui e começar a jogar informação para vocês, para depois vocês pegarem a aula e irem ter que estudar, ter que assistir a aula tudo de novo. Entendeu? Mas, lógico que é o que eu falei para vocês. Chegar no momento que vocês preferirem a aula totalmente de 1 às 5 da tarde, ao vivo aqui, eu não tenho problema nenhum. Isso vai depender da vontade de vocês. Beleza? Questão tranquila, né? Questão 10. Isso aqui foi pergunta do Fábio. Explicar o mecanismo geral de ação que ocorre após a ativação de um receptor que se acopla à proteína GS. A GS é estimulatória. Vai ocorrer o quê? Aí o ideal é que você explique. Como é que a proteína G é ativada? Né? Nós temos o receptor, a proteína G está aqui inativada, alfa, beta, gama. Na sua forma inativa tem o GDP, e aí vem um agonista que ativa o receptor, essa proteína se acopla ao receptor, e quando ela se desacopla na sua forma ativa, alfa separado de quem? De beta, gama. E aí no lugar do GDP tem o GTP, que é trocado. E aí, se a proteína for GS, o que é que vai acontecer? Estão suportando dentro da célula, tá, gente? Estou colocando do lado de fora porque não tem mais espaço. Vai ativar a adenililciclase. Essa daqui vai converter o ATP em AMP cíclico. E o AMP cíclico vai ativar quem? pKa. O que acontece depois? Lembra, Fábio? Depende da célula. A pKa vai fosforilar substratos, diferentes substratos, dependendo da célula onde ela está sendo ativada. Esse é o mecanismo do receptor acoplado à proteína G estimulatória. Todo mundo entendeu? Isabela, Lara, Maria Fernanda, Vitória, Fábio. Eu sim. Tá. Entendi, sim, professor. Por que a ativação da GS no músculo liso promove relaxamento, no músculo cardíaco promove contração? Explicar através do mecanismo de ação em cada tipo de músculo. Eu tinha colocado aqui para 3 horas tocar para eu lembrar que a gente tinha acabado o tempo da aula obrigatória para começar a discutir o estudo dirigido. Gente, essa questão aqui, vamos eliminar ela, tá? Não precisam respondê-la. Por quê? Porque se eu pedir para vocês responder essa questão, eu vou fugir disso que eu acabei de falar para vocês, que vocês precisam, na farmacodinâmica, falar somente até a pKa. Porque, para você entender isso daqui, aí você vai ter que saber o que é que vai acontecer no músculo liso, no músculo cardíaco, depois que a pKa ela for ativada. Se vocês quiserem... Oi, Fábio. Então, isso aí é que realmente me deixou preocupado. O que me levou à minha pergunta, porque aí eu pensei, caramba, depois dessa PKA aí vem mais um monte de coisa. Sabe por que Se cai na acontece? prova, a gente está enrolado para lembrar diferentes tipos de célula, o que pode acontecer. Eu falei, Porque assim, no momento ainda não é tão importante, mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar saber disso, mas não agora. Lá mais quando a gente precisar estudar dor. Por exemplo, no neurônio, quando a PK é ativada, ela pode fosforilar canal de sódio e de cálcio, fazendo com que o sódio e cálcio entrem
e aí o neurônio vai despolarizar e vai ser ativado. Aí sim a gente vai precisar entender isso melhor. Entendi. Então, a gente eliminaria essa questão 11. Vocês podem deixar, se vocês forem responder isso, né, vocês podem deixar deixa em branco quando você diz, professor deixou essa questão para a P2, ou deixou essa discussão para a P2. Não precisam responder a questão 11. Se bem que o prazo para esse ED, inclusive, já passou. Mas quem fez o ED depois do prazo, não se preocupe que isso aqui não vai cair na prova, não. Tá? Só vai cair na prova, se cair, no caso, até a PKA. Depois da PKA, é assunto de P2. É que eu me excitei, coloquei essa questão aqui, realmente me baseando no que tinha em todos os slides da aula, como um todo. Esse aí eu perdi o tempo de postagem dele e nem consegui colocar. Não, mas até a PKA você conseguiu entender. Não, entendi. Tranquilo. E todo mundo aqui conseguiu entender até PKA, né? Eu sim. Tá, então eu posso passar para a questão 12. A questão 12 é explicar o mecanismo geral que ocorre após a ativação de um receptor que se acopla à proteína GQ/11. A gente já respondeu isso na primeira parte da aula. GQ/11, que vai ativar a subunidade alfa-GTP, a fosfolipase C-beta-1, formando IP3 e DAG, e aí aquilo tudo aumenta o cálcio vai Aumento do aumentar. cálcio. A diferença, lembrem sempre, é que GQ/11, a subunidade alfa-GTP da GQ/11 ativa a fosfolipase C-beta-1 e a subunidade beta-gama da G inibitória ativa a fosfolipase C-beta-2 em célula que não é nem neurônio nem cardiomiócito. Acabou. É isso. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta em relação a essa questão 12? Vitória, Maria, Lara, Isabela? Não, professor. Ok? Podemos ir para Tranquilo. o EAD, para o EAD não, para o estudo dirigido sobre a aula 7. Tá, então, rapidinho, 2 minutinhos. Eu vou fazer o download aqui no meu tablet do estudo dirigido e já volto, tá? Pessoal, só mais um minutinho, eu já volto. Ok?
Vamos lá, pessoal. Desculpem, é tanto fio aqui, tanta coisa, tanto equipamento para poder trabalhar aqui. Enfim, então bora lá. Gente, isso aqui a gente falou. Meu Deus. Desculpem. Essa questão 1, olha só. Explicar o mecanismo de ação da GIO através de canais de potássio GIRC e fosfolipase C-beta-2. Eu preciso explicar isso de novo para vocês? Isabela, lembra que eu expliquei o canal GIRC, fosfolipase Sim, C-beta-2? tranquilo, professor. Lara também, Maria Fernanda, Vitória e Fábio. Por mim, isso não. Isso não quer dizer que você entendeu? Ah, tá. Maravilha, perfeito. Então, posso passar para 2, né? Discutir o mecanismo de dessensibilização e internalização de receptores. Precisa explicar isso de novo? A gente já Também não. entendeu. Explicar o mecanismo de ação de receptores catalíticos. Catalíticos que são aqueles receptores enzimáticos. Ativação, cascata de sinalização intracelular, efeitos fisiológicos de exemplo de receptores catalíticos e alguns de seus agonistas. E aí? Realmente lembrar, assim, exemplo de receptor catalítico, não lembro, mas Receptor da insulina. o processo de ação achei tranquilo. Eles são monômeros, quando ativados formam dímeros, né? Exatamente. Vão fosforilar. Eu lembro bem o mecanismo. Um exemplo que vocês podem dar... Gente, depois vocês falam, um exemplo no livro. Vocês podem encontrar exemplos também. Eu acho que aqui eu dou exemplo também. Quando eu falo para vocês lá na aula, eu falo de exemplos desses receptores, eu lembro. Receptores para fatores de crescimento, né? Ó, receptor do fator de crescimento, Né? o receptor da insulina, né? Eu dou exemplos, como é que se diz para vocês. E o processo de ativação é exatamente o que o Fábio acabou de falar, né? Ou seja, você tem um monômero, o agonista vai se ligar no monômero, esse monômero vai formar um dímero, né? E aí vai haver o quê? Esse daqui vai fosforilar esse, e o segundo vai fosforilar o primeiro. Vai haver uma autofosforilação. E aí, dessa forma, o receptor está totalmente ativo. Depois que ele está ativado, ele começa a fosforilar proteínas intracelulares e vai ativando essas proteínas, vai ativando. Aí tem uma cascata de fosforilação intracelular que pode chegar até o núcleo, ativando fatores de transcrição. Por exemplo, sabe o receptor da insulina, o que é que ela faz? O que é que ele faz? Só para vocês entenderem melhor, quando a insulina é liberada das células pancreáticas, existe aqui, ó, uma vesícula, e a insulina vem aqui e se liga no receptor. Vamos supor que a insulina é essa bolinha vermelha aqui, ativa o receptor. Vai haver uma cascata de fosforilação e ativação de fatores de transcrição para a síntese de uma proteína que vocês devem lembrar que é o GLUT4, que é o transportador de glicose. E aí o GLUT4 vai ficar armazenado numa vesícula. E aí essa vesícula vai fazer o quê? Vai aqui para a membrana, vai fazer com que o GLUT4 seja expresso na membrana para a glicose que está no sangue, sair do sangue e entrar na célula para ser utilizada como energia. Então, a insulina, ela tanto induz a síntese do GLUT4,
quanto o transporte do GLUT4 e a expressão do GLUT4 na membrana da célula para a célula captar a glicose. Se você tem um defeito nesse receptor, a insulina não consegue ativar a síntese de GLUT4. E aí a glicose ela não consegue entrar na célula. Se a glicose não é captada pelas células, ela fica em altas concentrações no sangue. Aí o paciente fica o quê? Diabético. Se o paciente não consegue produzir insulina porque o pâncreas dele foi destruído quando ele era criança, doença autoimune, diabetes tipo 1, como é que a insulina vai induzir a síntese do GLUT4 e o transporte do GLUT4 lá para cima se não tem insulina sendo produzida pelo pâncreas? O paciente vai precisar tomar insulina na barriguinha todos os dias, geralmente antes de se alimentar. Se você desenvolve obesidade ou se você usa frequentemente o tabaco, né, fuma, como é que se diz, usuário assíduo de álcool, né? Tudo isso pode fazer com que esse receptor de insulina ele seja inativado. Ele não responde à insulina. E aí a insulina, mesmo sendo produzida normalmente pela célula beta-pancreática, ela se liga aqui no receptor, mas o receptor diz, ó, vai para lá que eu não estou nem aí, tu não faz mais nada comigo, tu não manda em mim. Paciente geralmente obeso, ou seja, já ouviram falar em estresse oxidativo? Em radicais livres? A gordura forma esses radicais livres meio que destroem esses receptores de insulina. Então, o paciente que tem diabetes tipo 2, ele produz insulina normalmente pelo pâncreas, mas o receptor da insulina não responde à insulina, porque a insulina se liga no receptor, mas o receptor não consegue ser ativado. Se ele não consegue ser ativado, não vai ter síntese de GLUT4, nem transporte do GLUT4 para a glicose ser captada pela célula, por isso que o paciente desenvolve diabetes tipo 2. Entenderam? Ficou tranquilo aí para vocês entenderem? Daniele, Fábio, Isabela, Lara, Maria Fernanda, Vitória, tá ok? Muito tranquilo. Bom, professor. Então, bora lá. Explicar o mecanismo de ação após a ativação de receptores intracelulares pelo cortisol. O Fábio fez essa pergunta na primeira parte da aula. São aqueles receptores citosólicos. Mecanismo de ação. O receptor está lá, ligado à chaperona. Lembra? Na sua forma inativa. O receptor está aqui na sua forma inativa. O agonista vai vir, vai se ligar no receptor. Essa proteína vai se dissociar. O receptor vai formar um dímero que vai entrar no núcleo, vai causar a transcrição, induzir a transcrição de genes, que vai formar, sintetizar uma proteína. Que proteína? Aí a gente vai estudar isso mais lá na frente. Isso para o receptor do cortisol, porque no caso do receptor do estrogênio, o receptor do estrogênio não é expresso no citosol, e sim dentro do núcleo. Mas o mecanismo de ação é bem parecido. A única coisa é que tudo acontece já dentro do núcleo. Então, o estrogênio precisa passar pela membrana plasmática, entrar no núcleo e no núcleo se ligar no receptor, mas o mecanismo é o mesmo. Quando o receptor forma o dímero aqui, ó, ele se liga no DNA e vai fazer transcrição de proteína. Quer falar alguma coisa, Fábio? Professor, essa proteína inibidora, ela só se dissocia depois da ligação ou na hora Depois que... da ligação. Porque quando o agonista se liga no receptor, o receptor meio que muda a sua conformação, ou seja, a sua posição. Quando ele muda, ele rotaciona. Essa rotação faz com que essa proteína HSP90 ou chaperona saia, porque ela perde, ela não consegue se encaixar mais no receptor, que muda a forma dele quando o agonista se liga, entendeu? Essa mudança conformacional faz com que a proteína se dissocie e aí o receptor consegue ser ativado pelo agonista, entendeu? Entendi. Mas ela só sai, HSP90, quando o agonista se liga no receptor. Aí, quando o agonista se liga,
um receptor com agonista mais outro receptor com agonista vão formar um dímero e vão lá para o núcleo, ou se já estiveram no núcleo, vão direto para o DNA para estimular a transcrição gênica. Entendeu? É porque na hora da minha resposta me bateu um pouco essa dúvida, se com a entrada do agonista, ela já se dissociava para ele se ligar. Então, ele se liga para ela dissociar. Porque enquanto ele não se liga, o receptor está em repouso e ela está ligada nele, a proteína está ligada nele, impedindo que o receptor faça o que ele tem que fazer. E ele só vai fazer o que ele tem que fazer quando o agonista se ligar. Porque o agonista se liga, muda a conformação e a proteína chaperona ou HSP90 são sinônimos e dissocia. Aí sim, ele fica livre para conseguir desencadear o seu mecanismo, entendeu? Beleza. Todo mundo entendeu? Dani, Isabela, Lara, Maria, Vitória. Tá ok, pessoal? Sim, professor. Ok. Ok. Bora lá. Gente, essa questão, eu vou até falar aqui, eu vou mandar mensagem, porque a Lavínia, ela não pôde participar hoje por problemas de pessoais dela. Lavínia, essa questão número 2, na verdade, número 6, do estudo dirigido 7, eu estou respondendo agora junto com a turma. Tá? Eu acho que a turma deve ter dúvida também, e aí vai estar no vídeo lá gravado, e você vê se você consegue entender com o que eu vou postar. Se você não conseguir, aí você manda mensagem de novo que a gente tenta tirar suas dúvidas, tá bom? Abraço. Gente, lembrem, quem não conseguir entender estudando, lembrem que o WhatsApp está aqui para vocês me mandarem mensagem. Não estou recebendo mensagem de ninguém para tirar dúvida pelo WhatsApp. Se não tiverem dúvidas, podem mandar dúvidas pelo WhatsApp. De preferência, mensagem de voz, que eu entendo melhor. Ai, professor, eu queria tanto tirar uma duvidazinha do EAD, mas acho que não pode, né? Por que não? A gente está aqui tirando dúvida do EAD. Não, professor, do EAD que o senhor abriu, que tem É para porque é responder, pontuado. entendeu? É porque é pontuado. É porque é Pontuado. pontuado. E, como é que se diz? É sobre farmacocinética. Entendeu? Então, como a gente também já passou do prazo, você poderia ter discutido sem ter falado nada, que era sobre o EAD, no momento em que a gente estava tirando dúvidas de farmacocinética, mas a gente já está em farmacodinâmica. Tem algum problema? Oi? Porque, assim, a gente já passou da farmacocinética, a gente já discutiu, entendeu? Sim, Aí, professor. assim, como a gente está falando de farmacodinâmica, eu acho que vai confundir uma coisa com a outra aqui. E como é do EAD que é pontuado, o ideal é que vocês tentem responder estudando por livros, pela aula que eu postei e tudo mais. Tá? Tá bom, obrigado. Nada. Gente, questão 6. Em relação ao tempo necessário para o início da resposta após a ativação de receptores fisiológicos, discutir as características de cada classe, ou seja, ionotrópicos, GPCRs, catalíticos e intracelulares. Essa questão ficou difícil de vocês entenderem? Ou vocês conseguiram entender? Porque, assim, essa é a última questão, eu acho que até mesmo o último slide que eu mostro. Olhem só. Receptores ionotrópicos. 1. GPCR. 2. Receptores catalíticos. Ah, não está catalítico o nome, é porque esse receptor recebe o nome de um montão de nome. Receptores ligados a sinases. Esse nome quinase aqui, esse qui é passado, tá? O correto é sinase, com C. Mas aqui é aquele mesmo receptor que a gente falou agora há pouco, que se autofosforila, o receptor de insulina. E outro, receptores nucleares ou intracelulares. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou perguntando para vocês qual é a diferença entre um e outro em termos de tempo de resposta. O efeito que vai ser observado após a ativação de cada um vai ser
mais rápido e mais lento, dependendo de qual tipo de receptor. Olha a resposta aqui. Tempo necessário para o início da resposta. Se o, se o receptor é um canal iônico, ele vai causar uma resposta muito rápida, em milissegundos. Por quê? Entrou o sódio, por exemplo, do receptor de acetilcolina, que é o nicotínico, a célula muscular contrai rapidamente, muito rápido. Agora, quando passa para o receptor acoplado à proteína G, já é o quê? Já passa de milissegundos para segundos, já é um pouco mais lento. Por quê? Porque você precisa ter ativação do receptor, da proteína G, dissociação das subunidades e depois ativação das outras proteínas para formarem os segundos mensageiros. Então, demora um pouco mais. Então, é meio que intermediário, né? Só que, em comparação ao tempo, primeiro, o mais rápido, que promove o efeito mais rápido, é o canal iônico, o ionotrópico. O segundo, GPCR. Depois, receptores catalíticos. Por quê? Precisa dimerizar, autofosforilar, cascata de fosforilação intracelular, para depois ir lá para o núcleo e estimular a transcrição gênica. Então, passou aqui de milissegundos para segundos e aqui já horas. Então, o terceiro mais lento, que promove, fica em terceiro lugar em termos de lentidão, é o receptor catalítico. Por exemplo, receptores de insulina, né? Como o exemplo que eu dei para vocês. E aí depois a gente tem os receptores intracelulares, do cortisol, do estrogênio. Aqui está falando em horas, mas tem até dias. Lembra que eu falei para vocês que a dexametasona é um corticoide e que ela faz a mesma coisa que o cortisol faz? O mecanismo de ação dela é igual do cortisol? Então, o tempo de ação, às vezes, quando a gente começa a tomar, a gente está com inflamação muito crônica e precisa tratar essa inflamação com corticoide. Você toma um corticoide hoje, às vezes, só vai começar a ver o efeito amanhã, no final do dia. Por quê? Porque até que a transcrição dessa proteína aconteça, vai demorar muito tempo, porque essa proteína precisa ser sintetizada e depois fazer alguma coisa no organismo para poder diminuir a inflamação. Então, de todos os receptores nucleares, ou, na verdade, os citosólicos ou nucleares, os intracelulares, são os que têm uma resposta que demora mais a ser evidenciada, a aparecer depois que eles são ativados. Então, essa pergunta que eu fiz a vocês aqui foi para vocês compararem receptor ionotrópico, GPCR, catalítico e intracelular. Colocar em ordem quem é que a gente vai observar o efeito mais rapidamente, primeiro para quem? Ionotrópico, depois GPCR, depois catalítico e depois intracelular. Todo mundo entendeu? Acho que a Lavínia vai conseguir entender. Conseguiu entender agora quem é? Deixa eu saber quem é que está me perguntando aqui. A Lara, né? Lara conseguiu agora, né, Lara? Perfeito. Pois é, tá vendo? É muito melhor, com certeza. Isabela, tudo bem? Fábio, Maria Tudo bem, professor. Fernanda, Vitória, tudo ok? Lavínia, eu acho que a Lavínia não está aqui, não, mas ela vai assistir. Espero que você tenha entendido. E quem não entendeu, por favor, se tiver alguma dúvida, me manda a dúvida lá no WhatsApp, tá? Ou no Moodle. De preferência no WhatsApp, o WhatsApp é mais rápido. Mas eu não garanto responder assim, papo final, tá, gente? Eu vou ver sua dúvida, pode ser que eu não responda hoje, mas eu respondo amanhã. Mas pode ter certeza que eu vou ver sua dúvida e vou responder, e assim que eu tiver tempo eu vou responder. Tá? É outro meio que a gente tem para se comunicar. Então, vocês estão vendo que o roteiro de estudo, depois que a gente assiste a aula, vou parar de gravar aqui, tá? Posso parar?